Ao meu lado hoje, Rogério Oliveira, diretor comercial da Lopes Royal. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, Pedro? Muito obrigado pela presença no programa. Nós é que agradecemos. Rogério, dados da Codeplan informam que o Distrito Federal cresceu 2,4% de 2010 para 2011, enquanto o Brasil teve um crescimento de 2,7%. E o Banco Central fez uma divulgação recentemente, no mês passado, de uma redução da previsão de PIB para 3,5% neste ano. Essa previsão que o Banco Central colocou, em decorrência da redução dos juros ao mercado financeiro, da redução de IPI, e que fatores que levaram a uma queda na previsão do crescimento do país. Isso para o Distrito Federal, você entende que a economia do DF é diferenciada, está preparada para passar por isso ou vai ter alguma diferença? Pedro, eu acredito que há sim para o Distrito Federal uma diferença. A gente tem que levar em consideração que aqui no Distrito Federal a atividade econômica, a economia, ela vive muito em função do que se paga aos servidores públicos, o que faz uma grande diferença. Salvo engano, mais de 50% da renda que circula no Distrito Federal é proveniente do que se paga aos servidores públicos. A gente tem que acreditar que o DF ele tem menos chance de sofrer com eventuais crises. Brasília tem uma renda per capita muito alta, né? Para se ter uma ideia, a renda per capita do DF é de R$ 36.600, mais que o dobro da segunda maior renda per capita do Brasil, que é a de São Paulo, com R$ 18.000 por habitante. Então a gente há de acreditar que a economia do DF ela é diferente, né? De vez em quando a gente vai encontrar alguma retração, mas ao meu modo de ver, são sempre momentos de insegurança que logo passam. E o DF tende a sofrer menos com qualquer intercorrência de crise internacional ou até mesmo nacional. O Distrito Federal, o mercado imobiliário do Distrito Federal, ele está preparado, principalmente as empresas que atuam no ramo, estão preparadas para oferecer o tipo de produto, aí no caso de imóvel, que esses segmentos exigem? Existe sim. Hoje a gente tem um segmento de alto padrão muito forte, muito bem definido, né, como eu falei, aqui no DF, que foi com o surgimento do setor noroeste. Até antes dele a gente tinha muito pouca opção, né, para imóveis de alto padrão, de alto luxo, e com o noroeste a gente hoje tem uma oferta muito grande, né? E o segmento médio também, ele tem um verdadeiro case quase que mundial, que foi e ainda é Águas Claras, né, com uma oferta muito grande e já há muitos anos. Para se ter uma ideia, ano passado, dos 85 lançamentos imobiliários realizados no DF, 22 lançamentos foram feitos lá em Águas Claras. Já há alguns anos, 5, 6, 8 anos, que Águas Claras desponta como sendo a cidade que mais lançamentos se faz. Agora, uma coisa que chama atenção, Pedro, é o potencial de crescimento, de valorização que tem esse segmento que a gente chama de econômico aqui no Distrito Federal. Ele acontece, como eu falei, nas cidades de Ceilândia, Samambaia, Gama, uma parte de Taguatinga também. E nesse segmento a gente percebe que o potencial de valorização, o potencial de crescimento é ainda maior, que traz imóveis para pessoas, para famílias que ganham um pouco menos, que começou a despontar. Então a gente vislumbra aí um potencial muito grande para esse segmento. Rogério, para quem pretende morar nessas regiões que começam a se valorizar e, pelo que você me falou, recebem investimentos das construtoras e das imobiliárias para a oferta desse tipo de imóvel? Bem, como eu estava falando, de uns tempos para cá, por diversas razões, e entre elas algumas como o aumento do poder aquisitivo, a facilidade de crédito, a redução da taxa de juros, o aumento dos prazos de financiamento, fizeram com que pessoas que até muito pouco tempo atrás não tinham a oportunidade de viver esse mercado, de comprar seu primeiro imóvel, pessoas que não tinham a oportunidade de poder sair do aluguel, deixar de morar com os parentes, passaram a ter essa condição. Então essa é a coisa bacana do mercado de uns tempos para cá,
Muito também em função dos programas governamentais, isso também ajudou. E na medida que o mercado percebeu que existia um público que agora passou a ter condições de comprar, esse mercado passou a investir, né? Então é por isso que eu disse, de muito pouco tempo para cá, coisa de 2 anos para cá, é que a gente viu as empresas do mercado imobiliário investirem mais nessas regiões, Ceilândia, Samambaia, Gama, Taguatinga. E o interessante é que hoje, para se ter uma ideia, pessoas que têm renda familiar de aproximadamente aí R$4.000 já conseguem comprar o seu imóvel próprio, coisa que a gente não imaginava até pouco tempo atrás. E hoje são nessas regiões que a gente tem muita oferta e muita perspectiva de novos lançamentos. Vai permitir essas pessoas saírem do aluguel e terem seu imóvel próprio. E quem pretende investir? Quem está com capital, precisa tomar uma decisão de onde vai aplicar esse dinheiro, se faz um CDB, se faz um investimento em mercado de ações. A Lopes Royal tem um conceito de campanha que diz que imóvel é sempre um investimento seguro. Para quem pretende investir nesse segmento, existe aí uma margem para crescimento? Existe possibilidade de se ter boa rentabilidade, bom retorno? Na minha opinião, o mercado imobiliário como um todo, ele ainda é a melhor opção de investimento, melhor do que qualquer opção de investimento financeiro. Vide que a gente teve aí nos últimos anos valorizações aqui no DF que chegaram a ficar acima dos 30% ao ano. E a Bolsa de Valores, uma perda de 18% ao ano. Então, mesmo que nos próximos anos a valorização do mercado imobiliário, dos imóveis, ela não continue nos patamares que a gente viu nos últimos 3, 5 anos, mas sem dúvida alguma essa valorização ela ainda vai existir. E uma coisa que é importante, porque todo investidor em imóveis ele procura a valorização do imóvel e uma boa rentabilidade com o aluguel. E esses 2 pontos, para o segmento econômico, a gente acredita que eles serão melhores do que nos demais segmentos. Quando os primeiros imóveis dessas regiões forem entregues, eles serão poucos e automaticamente, com uma menor oferta de aluguel, de imóveis para aluguel, a tendência é que o aluguel seja mais alto, a rentabilidade que esse investidor vai ter com o aluguel vai ser maior também. Rogério, muito obrigado pela participação no programa. De nada, eu que agradeço. Estivemos com o Rogério Oliveira, diretor comercial da Lopes Royal, falando sobre o mercado imobiliário, os segmentos, os centros que se desenvolvem no Distrito Federal, as novas ofertas de imóveis nessas regiões. Até o próximo programa.